Mais uma vez, boa noite. Então, esses dias muito intensos, né, no mundo, como Wesley falou, principalmente por conta dessa festa que é o futebol. E hoje a gente começa uma nova série de sermões que de alguma maneira deve fazer com que a gente reflita acerca da gente também jogar, da gente entrar no jogo que o Senhor, nosso Deus, nos convocou a jogar. Todos nós somos participantes, de alguma maneira, da missão que Deus nos entregou. E, em particular, nossa igreja já assumiu a responsabilidade de que nós existimos para que toda pessoa do Gama e cada pessoa do mundo conheça, ouça o Evangelho. Assumimos essa responsabilidade porque é nossa responsabilidade. Eu e você somos participantes dessa missão, quer a gente esteja envolvido ou não. Isso como missão, e a gente vai, obviamente, passar essas 5 semanas refletindo sobre como de fato eu posso cumprir com a minha parcela, a minha responsabilidade. E assumimos o tema geral desse tempo que a gente vai ter, dessas 5 reflexões durante a Copa do Mundo, de jogue junto. Eu e você somos convocados a jogar junto. Quem já participou, obviamente, de algum time, disputou algum torneio ou campeonato, sabe o que é e entende o desejo de ganhar. Muitas vezes, porque está jogando, valendo alguma coisa, nós damos o melhor, ou procuramos dar o melhor da nossa vida, da gente, do que eu posso fazer. Mas também esperamos o melhor dos outros membros da equipe, do nosso time. O nosso objetivo, o nosso alvo, não é buscar ou ganhar ou ter ou conquistar uma taça ou ficarmos famosos. Nós somos a Igreja de Jesus. E o nosso alvo é completar o trabalho que Jesus começou. Nosso alvo é levar pessoas a crer e a confiar em Jesus como seu único e exclusivo Salvador. A pergunta que vem logo de imediato é: por que eu, sendo igreja, por que eu não estou tão envolvido jogando junto para cumprir com essa missão? Para ser vitorioso, para que a nossa igreja, como parte dos que foram chamados a subverter a direção que o mundo no geral está indo, subverter para Jesus, por que nós, embora escalados, nós não estamos jogando, ou não jogando da maneira que a gente deveria jogar? A pergunta que logo vem é: por que isso acontece? Por que tem muita gente que se identifica como cristã, é alheia ao compromisso do cristianismo, da responsabilidade do cristianismo? Eu, refletindo sobre isso, tenho pelo menos 5 razões por que algumas pessoas não jogam junto. Na verdade, alguns até jogam contra. E vocês sabem disso, alguns jogam contra. O pior é que talvez alguns de nós estamos jogando contra. Eu queria começar falando sobre essas razões, porque algumas pessoas ou não jogam junto, ou quando jogam, não se empenham como deveriam jogar, como deveriam se empenhar. E outros jogam até contra. Primeiro, não se sentem convocados. Não querem jogar porque não se sentem convocados. Não querem jogar porque, de algum modo, não se sente. Veja só, não sente, embora seja. Porque a Bíblia diz que todos os cristãos
são convocados a cumprir a grande comissão, a grande missão, de ir por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Alguns não se sentem convocados. Talvez seja você. A razão pela qual talvez você não se empenhe como deveria, ou obviamente não joga junto, está esperando o tempo passar, alguma coisa assim, é porque você acha que outros foram convocados, mas você não foi convocada, não foi convocado. Outra razão é que não querem deixar o seu próprio jogo. E isso muitas vezes é a maioria das razões que as pessoas colocam. Elas já têm um jogo. Tem a sua vida, as suas preferências, os seus alvos na vida, os seus objetivos. E não querem se empenhar num jogo que não é dela. É um jogo que Deus tem para a gente, o jogo que é de Jesus. Uma partida, uma missão que é de Jesus. Mas, embora cristão, ela diz, se não diz, ela com a sua vida afirma. Eu prefiro jogar o meu jogo. Eu prefiro fazer do meu jeito e viver do meu jeito. Outros não se importam com o resultado. Estou nem aí. Às vezes alguns, inclusive nessa época de Brasil, de Copa do Mundo e no Brasil, alguns ficam desdenhando, inclusive, o pouco de nacionalismo que a gente tem nesse período. Ficam desdenhando futebol ou coisa semelhante a isso. Embora, claro, eu não sou tão de acordo assim da pessoa virar fanático e ser brasileiro só na época da seleção brasileira. Mas alguns ficam batendo de ombro, seja com futebol, seja com alguma coisa que para ele não tem muito valor, mas ficam batendo de ombro. E aí, não se importam com o resultado. Embora devesse se importar com o resultado, principalmente você que se diz cristão. Eu sou cristão, eu preciso me importar com o resultado, porque Deus já nos escalou, nós estamos em campo. Se a gente bater de ombro e achar que não tem nada a ver com isso, a gente está enganado. Mas alguns acham, não, problema é de Deus, problema é de outras pessoas, o problema não é meu. Viram as costas e não ligam para o resultado. Por que não jogam junto? Porque não se importam com o resultado. Se tem gente indo para o inferno ou não, tem gente indo para o céu ou não, tem gente que tem qualidade de vida espiritual ou não, ela bate de ombros e não liga para isso. Outros não se sentem capazes para ajudar no resultado positivo. É o que acontece muitas vezes também. Ela se sente, por algum motivo, limitada a fazer aquilo que Deus a obrigou, responsabilizou, deu a ela a fazer. Ela se olha muito, demasiadamente, para si mesma. Aquele que nos escalou, nos chamou, nos colocou em campo, é aquele que nos orienta e nos capacita. Mas tem gente que, não, a mim não, capacita outros, mas a mim não. Que no fundo, a pessoa também não quer, mas como ela entende que ela é limitada, ela prefere usar as razões da sua limitação para não fazer. Não se sentem capazes para ajudar no resultado positivo. E por último, não conseguem ou não querem obedecer às regras e nem ao técnico. Isso aqui também é muito importante, muito interessante da gente frisar, porque tem gente que é cristã, mas ela vive como um não cristão. Aquele que se diz que é cristão, mas ele é bandoleiro, é corrupto, é vagabundo, é mau caráter, é vigarista, até líder, até pastor, até figuras que de alguma maneira são conhecidas, seja na mídia, seja na cidade e por aí vai. Ela não joga junto, porque ela não consegue obedecer às regras, porque não quer obedecer às regras e também não quer obedecer ao técnico, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então essas são algumas das razões porque eu percebo que algumas pessoas não jogam junto. Nós vamos começar agora a nossa série falando a respeito de de algumas coisas, mas vou falar de uma em particular, de que eu posso jogar junto,
onde eu preciso melhorar, o que eu preciso entender, compreender para jogar de verdade, para jogar junto. Preciso jogar junto. A primeira parte da nossa série de 5 sermões é esta: aumente as suas expectativas. Eu acredito que quando a gente aumentar as nossas expectativas sobre a missão, sobre o jogo, sobre a nossa tarefa, a gente vai jogar junto. Aproveitando, obviamente, essa questão da Copa do Mundo, e todo mundo, a gente sempre levanta, aumenta, cria alguma expectativa. 90% dos brasileiros estão chateados, ou um pouco chateados, porque o Brasil empatou. Não é? É isso. Porque a nossa expectativa com o Brasil, com a campanha que o Brasil estava tendo, era um jogo de ganhar fácil, ou coisa parecida. Mesmo se não fosse, a gente ainda teria uma alta expectativa com relação à seleção brasileira. Algumas pessoas não, são pessimistas muitas vezes. Ou às vezes ou apenas quer ser do contra, né? Não vou torcer, vou ser, de alguma maneira, ter uma expectativa menor. Embora todo mundo que entende um pouco de futebol tem uma expectativa, seja a situação da Argentina, né? Jogando e empatando, e, cara, ia ser goleada, mas não foi. Só quero que a gente aponte isso, essa questão de aumentar as expectativas, porque ela tem muito a ver com a nossa maneira de enxergar o porquê eu tenho que fazer aquilo que já me foi encarregado. O que é expectativa? Expectativa é esperar algo acontecer. Mas algumas pessoas olham para si mesmas e falam: eu sou um fracasso. Outras pessoas podem fazer por mim, mas eu não vou fazer. Eu não tenho grandes expectativas, porque eu sou um fracasso. Outros até falam: nada dá certo na minha vida. E talvez seja por isso mesmo. Sua vida, quando a gente pensa muito em nós e fica focado em nós, o objetivo é só o nosso coração. Você é o principal. E nada do que vai acontecer deve acontecer se você não for o principal. E é por isso que muitas vezes não dê certo. E talvez você não crie uma expectativa boa, porque você olha para você mesmo. Uma expectativa maior. Outros até falam: não vale a pena, né, me envolver nisso. Eu tenho coisa melhor. Então nem cria uma expectativa. Criar expectativa para quê? Porque muitas pessoas também são assim. Com medo da frustração, não criam grandes expectativas. E preferem ficar sem ir muito longe, para que também ninguém crie grandes expectativas sobre ela. Eu li um livro, uma ocasião, um livro que se chama As 7 Leis do Aprendizado, ou da Aprendizagem, eu acho. Impactou a minha vida, aquele livro. Das 7 leis, uma eu nunca esqueci, porque realmente mudou o meu coração. É a lei da expectativa. Falava sobre isso o livro. E dizia claramente de que se você tem uma expectativa, principalmente no que diz respeito, uma expectativa grande para com os seus alunos, você vai preparar uma aula melhor. Consequentemente, os alunos vão aproveitar mais e vão exigir mais de você. Consequentemente, você vai preparar uma outra aula melhor ainda. Então, a expectativa com que você cria, inclusive dos alunos, para com os alunos, aumenta a sua responsabilidade. Consequentemente, você dá uma aula melhor, você se prepara melhor. Isso, na verdade, foi a razão pela qual eu mudei o curso de MEB para CIB. Para melhorar exatamente isso. Olha, e é basicamente por isso que eu tive que, inclusive, mudar algumas coisas no curso. Alguns aqui, se não a grande parte, já fez o curso. E dificilmente uma pessoa que fez o curso fala que o curso é ruim ou não valeu a pena. A maioria fala: é um curso muito bom, aconselho de outras pessoas fazerem. Mas uma das coisas que eu tive que mudar no curso, sabe o que foi? Cobrar. Verdade. A princípio, algumas pessoas até tomavam um susto. Mas eu descobri que nós
damos valor, geralmente, naquilo que a gente costuma pagar. Depois que eu comecei a cobrar o CIB, nunca mais faltou aluno. Você sabe por quê? Porque o aluno que paga, ele exige. Ele vai para a aula com grandes expectativas. Deve ser um negócio bom, porque eu estou pagando tanto. O costume, muitas vezes, de curso em igreja ser de graça, e como era o MEB antes, era de graça, na verdade eu pagava, porque bancava algumas coisas, dava camiseta, dava o diploma, eu pagava do meu bolso. A metade a igreja pagava e a metade eu pagava para as pessoas. Aí você via que alguns alunos não faziam a tarefa, não valorizavam. Primeiro curso mesmo foram 20 alunos matriculados, 10 terminaram. Desses 10, só uns 5 foram aprovados. E foi assim por alguns anos. Depois que mudou, é impressionante. Impressionante a diferença das aulas. É claro que qualquer pessoa, e a gente fala isso, eu falo isso, qualquer pessoa que queira fazer o curso e não tem dinheiro para pagar, ela pode fazer o curso. Mas sabe o que eu tenho percebido nesses anos? Que as pessoas que não pagam, 90%, com raras exceções, 90% das pessoas que não pagam, elas não fazem um bom curso. Não aproveitam adequadamente. Falta aula, não faz trabalho, não presta atenção na aula, essas coisas todas. Aí, no final das contas, ela não vai ter um bom aproveitamento. Se ela não vai ter um bom aproveitamento, ela nem vai usar o tempo que gastou, e nem vai fazer propaganda do CIB. Quando alguém perguntar para ela sobre o CIB, ela fala, não, o pessoal disse que é bom, mas eu não gostei não. Ela que não teve o aproveitamento devido. Já a outra pessoa que se empenhou, geralmente é muito bom, E pode perguntar para quem já fez o CIB, ver a respeito da expectativa que tem, e até diz para outras pessoas fazerem. A lei da expectativa é isso. Até eu mesmo, quando percebo, a pessoa está pagando, ela vai exigir. Eu preciso dar uma aula boa que vale a pena a pessoa sair lá de São Sebastião, igual teve gente dessa última turma que a gente teve aqui na igreja, saía de São Sebastião, e vinha sábado de manhã, chegava aqui para assistir a aula. Você acha que eu não me sentia responsável e um pouco mais temeroso de que essas pessoas não perdessem seu tempo, vindo lá de longe para poder fazer um curso aqui, passar a manhã toda aqui? Claro que me aumentava também a responsabilidade, a expectativa. Por isso que a gente precisa entender que as expectativas precisam ser aumentadas, porque isso influencia toda a vida. Influencia, inclusive, na criação de filhos. Inclusive, no planejamento de uma viagem. Na criação de filhos é impressionante, porque o pai ou a mãe que tem uma expectativa maior para com os filhos, geralmente dá subsídio para os filhos irem mais longe. O pai que pensa assim, esse filho não vai dar em nada, cria uma expectativa baixa para com os filhos, não vai gastar um tostão a mais do que ele acha que é responsabilidade para poder ajudar o seu filho em alguma coisa. Eu lembro que meu pai, eu me lembro desde 8, 9 anos de idade, meu pai falando uma coisa impressionante para a nossa família, para os filhos. Eu com 8 anos, todos já tinham nascido. O Heber e o Kleber talvez nem entendiam o que meu pai falava. Talvez em alguma época ouviram isso. Mas meu pai falava assim, o que eu não quero na minha família mesmo é ladrão e gay. Ele afirmava isso. Expectativa baixa. Imagina. Uma coisa que eu não quero, ao invés de colocar expectativa alta, isso como se fosse assim, se não for ladrão, se não for gay, está tudo bem. Está tudo bem. E é isso, aquilo é incrível. Eu sou o 5º filho, o primeiro que teve, o primeiro que passou, que teve acesso ao ensino superior. É impressionante isso. Entre tantas outras coisas, a gente olha para a família hoje, para a minha família, para a nossa família,
os que tiveram expectativas mudadas, que entregaram a vida para Jesus, e isso mudou as expectativas, têm uma vida diferenciada dos demais. Eu estou falando da minha própria família. Estou falando da minha própria família. Aumente as suas expectativas. Não estou falando para você achar, não, agora ups, vou sair daqui, eu vou ser astronauta. Não estou falando isso. Aumente as suas expectativas no que diz respeito às suas responsabilidades espirituais. A gente muitas vezes fala acerca disso quando eu falo nessa questão de criação de filhos, quando a gente fica se comparando. Tem gente que pensa assim, bom, tomara que a minha família esteja acima do padrão da sociedade. A sua referência, a sua expectativa é a sociedade. Não é? Fica olhando para a sociedade. Quer dizer, se a sociedade vai baixando de nível, de moral, o importante então é só estar acima. A sociedade abaixa, então o importante então é só estar acima. E se a sociedade vai abaixando, e é o que acontece com muitos cristãos. Por isso que a Bíblia diz e Jesus afirma categoricamente, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus manda a gente olhar para onde? Para a sociedade? Não, a gente deve olhar, Jesus fala, para o céu, para Jesus, para o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o nosso alvo de moral, de ética, de pessoa, se chama Jesus de Nazaré. É Jesus. Porque Ele está acima de tudo, de todos, e a gente tem que olhar para Ele. Se a gente olha para a sociedade e se compara com a sociedade, a gente só vai baixando com a sociedade. Dificilmente a sociedade vai moralmente melhorando. Nunca vi uma sociedade assim. Nunca vi. Melhorando a sociedade, eticamente, espiritualmente, vai melhorando. Isso, claro, não conheço muitas, sou muito novo para isso também, mas não vejo isso. Aumente as suas expectativas com relação à missão, ao cumprimento da missão que Deus nos entregou, que Jesus nos convocou. Aumente as suas expectativas. Pense comigo. A entrega do maior e mais satisfatório presente que alguém pode receber está sob a nossa responsabilidade. Não sei como pode aumentar a sua expectativa, mas imagina por um instante agora, que você, que é cristão, que é uma cristã, deve olhar para isso e entender que as suas expectativas devem ser grandes. A entrega do maior e mais satisfatório presente que alguém pode receber está sob a nossa responsabilidade. Em outras palavras, há algo mais importante para a vida de uma pessoa do que o seu destino eterno? Não há. E a graça de Jesus, salvadora, o Evangelho, foi dado a nós para que a gente anuncie isso para toda criatura. O destino eterno das pessoas é o que o ser humano quer resolver. E Deus encarregou aos seus filhos a responsabilidade de dizer qual é o caminho da salvação, que é Jesus. Foi para isso que Jesus me convocou e convocou você também. Foi para isso que nós fomos convocados para entrar no jogo, para jogar junto. E não ficar de torcedor. E não ficar, muitas vezes, de técnico. E não ficar apenas como aquele que não participa. Ou assistindo, ou mandando. Não, absolutamente. A gente vai ler um texto que fala a respeito da história de 2 discípulos de Jesus que estavam para baixo. 2 discípulos de Jesus que tinham as piores expectativas, estavam desanimados, frustrados, sem expectativa do que iria acontecer, sem boas expectativas do que iria acontecer. Igual a gente, aquela tristeza, aquela situação. Caramba, se continuar isso, a gente está numa fria. Quando houve a greve dos caminhoneiros.
A gente é tão cabeça pequena, eu sou um desses, que quando vejo uma situação de conflito em algum país, guerra, situação ruim, seja Venezuela, seja Guiné, conflito, guerra, conflito étnico, ou situação de penúria, dificuldade. A primeira coisa que geralmente eu pensava, sabe qual era? Por que esse pessoal não vai embora? Por que esse pessoal não arruma outro lugar para morar? Por que esse pessoal não muda desse país? Desse local? A gente é tão cabeça pequena. Aí quando teve a greve dos caminhoneiros e não teve mais combustível para a gente abastecer o nosso carrinho, a gente ficou preso na nossa cidade, no nosso bairro. Por isso que já tinha gente dando tapa e brigando com o outro com aquela preocupação de faltar comida. Se faltasse comida, então, era um horror. Imagina, só porque faltou combustível. Claro, obviamente, que isso deixou muita gente estremecida. E eu, obviamente, comecei a ficar pensando, imagina se isso se estende por um mês, igual um cerco de guerra. Para onde que as pessoas poderiam ir? Começa a faltar comida, o que a gente vai fazer? A gente que é tão urbano, o que a gente vai fazer? Né? Essa situação que a gente não consegue entender direito. Expectativa das piores. Então tinha 2 dos discípulos de Jesus que estavam naquela situação ruim, desagradável. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, ou abrissem, ou acessassem, ou ligassem, ou acompanhassem aqui comigo. Um texto que uma narrativa que está falando e apontando aquela semana, aquele final de semana fatídico na vida de muita gente. Semana horrível, Jesus morreu na sexta-feira. O sábado Jesus não tinha ressuscitado, embora eu tinha falado, obviamente, que ressuscitaria a qualquer hora, obviamente no terceiro dia. Mas as pessoas não, Jesus falou que ia ressuscitar, aí tinha aquela expectativa. No sábado Jesus não ressuscitou, no domingo sumiu, Jesus sumiu. Em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, fala do encontro de Jesus com 2 dos seus discípulos, que estavam numa situação mesmo de para baixo, como falei, desanimados. Aí o texto começa dizendo algo especial, falando dessa agonia que aquelas pessoas estavam vivendo. Ok? É claro que a gente deve olhar para isso e pedir a graça do Senhor para a gente poder entender as circunstâncias. Mas olha, versículo 13 diz: naquele mesmo dia, que dia? Da ressurreição de Jesus, o domingo, que nem todo mundo tinha visto Jesus ainda. A notícia era de que Jesus tinha sumido do sepulcro. Ok? Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Estavam saindo. Se Jerusalém fosse aqui o Gama, essa aldeia ficava afastada de Jerusalém, ficava lá no Balão do Periquito, aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A conversa deles era sobre tudo aquilo que tinha acontecido no final de semana. Eles estavam tão abalados, porque foi muito intenso para toda Jerusalém. Foi um furdunço, foi uma situação, porque não só um cidadão, na verdade 3, foram julgados e condenados à morte, em público, crucificados. Também um dos personagens que tinha sido morto, crucificado, como pena de morte, como bandido, era Jesus. Uma figura que há 3 anos tinha feito uma revolução naquela sociedade. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que coisa impressionante. Obviamente, não estava
Lembra, indo daqui para Balão do Periquito, você sabe que não é uma igreja igual essa, tudo claro e todo mundo está enxergando o que está acontecendo. Já não é. Mas a tristeza que eles estavam, a situação, até o calor daquela situação, fazia com que acontecesse algumas coisas impressionantes. Aqui o texto é bem interessante quando diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, havia um diálogo de verdade entre eles, mas havia uma discussão, uma disputa de razão entre eles. O texto fala de disputa de razão. É um dizendo para o outro alguma coisa que o outro não concordava e um queria dizer, não, mas foi assim, a respeito de tudo que aconteceu. Um devia falar, não, mas eu acho que aquelas mulheres que foram lá no sepulcro e disseram que tinham visto anjos, eu acho que elas estavam doidas. E outro, não, talvez tivesse sido uma visão verdadeira, era anjo de verdade. Aí sabe, essas discussões assim, relacionadas ao que tinha acontecido. Mas é impressionante que Lucas narra de que o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Situação distante, 12 quilômetros, já estava no 10º quilômetro talvez, chegando lá. Versículo 16 mostra algo impressionante. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vou dizer para você uma coisa, gente. Para vocês. O quanto que, quando estamos abalados emocionalmente, a gente deixa de enxergar algumas coisas, ou de ouvir algumas coisas. Aqui está dizendo de que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, porque certamente estavam abalados emocionalmente, cada um tentando ganhar a razão das conclusões da interpretação do que tinha acontecido em Jerusalém. Eles discutiam, impedidos de o reconhecer. Basicamente é a mesma coisa de quando a gente não acredita na grande oportunidade que a gente está tendo. Às vezes tem alguma oportunidade, ou uma grande oportunidade, e a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Seja uma nota de 100 voando e você pensa, não deve ser uma nota de 100. Quem ia perder uma nota de 100? Eu lembro que quando eu tinha 17 anos de idade, meu pai, a gente recebeu em nossa casa, na quadra 18 do Setor Leste, quer dizer, a gente já morou em vários lugares, já é cigano, acho que já morou só no Gama a gente já morou minha família na época, a gente mudava bastante, morou em 6 lugares eu acho, fora outros cantos que a gente já morou. A gente recebeu um parente do meu pai, um senhor que trabalhava no Banco do Brasil. A gente já percebeu que era uma família bem diferente, porque chegou bem vestido, chegou de carro do ano, e a gente era peba, a gente era sem condição legal. Só isso que eu quero falar. E lá na conversa e tudo mais adiante, esse senhor, primo do meu pai, até parecia um pouco meu pai, falou assim, olha, eu posso conseguir um emprego para o Abisai. Eu acho que eu estava com 17 anos naquela ocasião. Um emprego para o Abisai lá no Banco do Brasil. Meu pai não fez nada, nem disse sim, nem disse não, mas nem procurou depois esse primo. Aí depois eu descobri que esse primo do meu pai, ele era do alto escalão do Banco do Brasil, era um dos diretores, ou era sucessor de um dos diretores do Banco do Brasil. Naquela época nem tinha concurso para nada no Brasil. Tinha, mas não valia. A obrigação foi depois. Foi com a Constituinte. Eu acho que isso era em 84, 85, alguma coisa assim. Nem estou falando que eu teria um bom emprego ou coisa parecida. Mas eu fiquei impressionado é porque o meu pai não ligou para isso. Eu fiquei impressionado é porque isso passou até para ajudá-lo, ajudar o meu pai. Perdeu essa oportunidade. Eu fiquei impressionado. Depois, mais maduro, aquela coisa toda. Mas meu pai falava para eu tentar fazer o teste na Viplan para ver se eu era cobrador da Viplan. Dá para entender um negócio desse? Não dá.
E eu tinha maior vergonha, vou trabalhar de outra coisa, de cobrador eu não vou trabalhar não. Vou estudar, é preferível estudar. É interessante que de fato, muitas oportunidades passam diante dos nossos olhos, sabe por quê? Porque a gente de alguma maneira está abalado com alguma coisa. Aí conversando com a mulher do meu pai, que não é minha mãe é falecida, depois ela falou, o seu pai não gostava muito do fulano. Então meu pai, mesmo recebendo a visita dele, tinha um abalo emocional com relação àquela situação. Aquela oferta, para ele, eu acho que foi um insulto para ele, foi uma situação assim de, não vou ligar para isso. Deve estar querendo aparecer. Mesmo que fosse para aparecer, né? Mas ia ser uma boca diferente. Eu tive que trabalhar pense bem, auxiliar de serviços gerais, meu primeiro emprego. Você sabe o que é auxiliar de serviços gerais? Limpeza. Meu primeiro emprego. Depois disso fui promovido para office boy, depois para auxiliar de escritório, depois para auxiliar de gerência, essas coisas. Graças a Deus, né? Porque imagina, a vida toda numa situação daquele emprego, subemprego. Isso é, na verdade, subemprego. Para quem, obviamente, não estuda. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando estamos emocionalmente abalados, seja amando demais, fulano é a minha vida, fulana é a minha razão de viver, abalado emocionalmente, não consegue identificar as coisas corretas. Só enxergo isso, olha, a gente vai ser rico e tudo mais. Conheci um rapaz também que estava numa situação, montou uma empresa e apareceu um contrato espetacular e ele assinou o contrato, o colega dele também assinou o contrato. Depois que assinaram, que pensa, vou ficar rico, vai ficar rico. Tinha uma cláusula que dizia quase tudo. Sabe aquelas coisas, se não entregar esse projeto em tantos dias, a empresa fica obrigada a pagar não sei quanto pelo... Aí o negócio foi prejuízo para todo mundo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso muitas vezes a gente precisa entender, óbvio, precisa entender se nós estamos abalados emocionalmente ou não. Eu até falo no meu aconselhamento, quando tem crise de família, crise em alguma coisa, eu falo, ninguém pode tomar decisões importantes se estiver com as emoções abaladas. Não pode, não deve, não pode tomar nenhuma decisão. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, olha só, Jesus foi caminhando com eles, se aproximou deles, aqui está dizendo, eles estavam indo, se aproximou deles, eles discutindo e vivendo a vida deles ali, naquela discussão para ver quem tinha razão. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Eles estavam certamente falando alto e discutindo, indo, passando o tempo na discussão, e Jesus perguntando para eles, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus falou, sobre o que vocês estão falando? O que é isso? Que negócio é esse? E eles estão envolvidos com isso, olha o que acontece. E eles pararam entristecidos. Ficaram tristes com o quê? A sequência da passagem aqui, a sequência vai dizer exatamente por que eles ficaram entristecidos. Mas a pergunta deles, e eles vão tratar mal Jesus por causa da pergunta. Você é a única pessoa no planeta que não está sabendo o que está acontecendo? Jesus perguntou, de que vocês estão tratando aí, discutindo? Pararam entristecidos. É tipo alguém no cemitério, chega para um parente do defunto e pergunta. Não pergunta se está tudo bem, porque geralmente a gente pergunta isso. Não é para dizer que está tudo bem ou quer saber, né? Mas a pessoa, cara, mas você está chateado. Ninguém vai falar isso, mas imagina, se numa situação dessa, alguém chega para você perdeu um ente querido, cara, alguém chega para você, por que você está chateado?
Por que você está chateado? É absurda a pergunta. Eles pararam entristecidos porque acharam que essa pergunta que Jesus fez foi absurda. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? É demente? É doido? Está drogado? Bebeu? É assim mesmo. Eu tinha um cunhado, hoje eu vou falar muita coisa da família, né, pelo visto. Eu tinha um cunhado que ele bebia bastante. Aí ele, quando bebia, ficava assim, 3, 4, uma semana, bêbado. É horrível. Antes dele ficar bêbado, uma cantora, se eu não me engano, a Maísa é bem, né? Não sei bem exatamente qual cantora, ela estava adoecida. Aí ele ficou bêbado, ela morreu. Aí ele ficou sóbrio. Aí um dia eu presenciei o diálogo dele com a minha irmã fazendo alguma coisa, e ele: para de se preocupar, para de ficar com isso, senão você vai ficar doente igual a Maísa. Aí eu falei para ele: ela já morreu. Essa situação, parece que eles estavam olhando para Jesus: Jesus, você ficou ausente, você estava, mas não estava. Quer dizer, não sabia que era Jesus, né? Mas o Senhor, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus perguntou para eles: quais? Gente, isso é impressionante. Quais? Jesus querendo ouvir deles, para que obviamente eles falassem e depois não recuassem naquilo que eles iriam falar. Porque Jesus já sabia até o que eles iriam falar, mas Jesus queria que eles falassem. Quais? Dos melhores filmes da série das Crônicas de Nárnia é o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Bem legal. Todo mundo tem que assistir. Se é crente, tem que assistir esse filme. Se é cristão, tem que assistir esse filme. É fantástico, é muito legal, muito bom. Acho que vocês lembram, quem assistiu, porque boa parte que deve ter acontecido, que depois de estarem passarem pelo guarda-roupa, estarem em outra dimensão, aconteceu tudo, voltando embora, final do filme, saindo do guarda-roupa, a família, os irmãos, encontra com o dono da mansão que eles tinham ficado lá. Era um professor Kirk, misterioso. E aí ele pergunta para os meninos: onde vocês estavam? O que aconteceu? Acho que Lúcia falou assim. Eu acho que foi a Lúcia que falou: se a gente contar, o senhor não vai acreditar. No final do filme, aí ele falou assim para ela, quando ela disse, se a gente falar, o senhor não vai acreditar. Aí ele falou assim: tenta. Aí acaba o filme. Olha, quais? Pergunta de Jesus. Quais? Esse personagem de Crônicas de Nárnia é misterioso mesmo. Ele aparece em 2 ou 3 filmes, né, da série, ou livros, né? E explicaram. A explicação deles é impressionante, desses homens. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, você não sabe? Estava falando com o próprio Jesus. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas depois de tudo, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Impressionante. Sabiam de tudo acerca de Jesus, as expectativas dele, porque já era o terceiro dia, eles não tinham visto Jesus, eles estavam entristecidos, expectativa baixa, zero. Mas a expectativa que eles tinham maior, olha aqui que eles falam: e nós esperávamos que fosse ele quem havia de resgatar a Israel, o seu país. Eles olhavam muito mais para Jesus como um rei que ia resgatar o seu povo das mãos de Roma, do que propriamente resgatar a pessoa das trevas para levar para o céu. Eles olhavam mais para o aqui e agora. Olhava para Jesus como um revolucionário político e não como o Messias, o Salvador do mundo. Esse mais aqui é impressionante. Mas depois de tudo isso, tudo isso o quê? Que era homem, profeta, poderoso em obras e palavras. Aí eles continuaram a falar: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram Jesus. Ponto. Versículo 25, Jesus toma a palavra na conversa indo para Emaús. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Você sabe o que é nécio? É tolo, estúpido. Tardo de coração, pessoa que tem demora para compreender, lento. Honestos, estúpidos, tolos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, tem muita gente que é esperta em muitas coisas, mas é idiota para as coisas espirituais. Tem gente que a gente admira, fica perplexo com a condição de sabedoria, não, de inteligência para resolver muitas coisas, para comparar, clareza mental. Mas quando diz respeito às coisas espirituais, é envolvido com coisa esotérica. É envolvido com coisa que não tem nada a ver. É aquele que prefere ser benzido do que crer no que está escrito sobre Jesus. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Crê em muitas coisas. Como a gente estava falando aqui semana passada a respeito do bloco que terminou sobre seitas falsas aqui, muitas pessoas creem em cada patifaria. Até criticam a Bíblia, criticam o cristianismo, mas creem em coisas que você precisa de muito mais capacidade idiótica, para poder se envolver com aquilo. E a pessoa se envolve. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E a gente muitas vezes é assim também. A gente quase nunca quer dar um passo para frente, crendo no que Jesus falou. A gente prefere viver a nossa vidinha medíocre. Prefere se envolver, gastar a sua vida. Muitas vezes prefere gastar a nossa vida com aquilo que não tem futuro. Mas se envolve, obviamente, com coisa que é tranqueira, mas não se envolve naquilo que é verdadeiramente valoroso. Aí Jesus, claro, foi explicar para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sobre o que fala a Bíblia?
Sobre quem fala a Bíblia? Sobre Jesus. E Jesus estava falando a respeito dele próprio. Desde Moisés, desde o Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Chegando lá, Jesus deu a ideia de que ia passar adiante, mas eles o constrangeram. A ideia do constrangimento aqui é pedir com insistência. O quê? Dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. É tarde, já está de madrugada quase. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Reconheceram Jesus na hora que Jesus estava partindo o pão. E reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Puf! Jesus desapareceu da presença deles. Terminando aqui o texto, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? Ardia o coração. Algumas coisas ardem o nosso coração, sabia? Seja uma palestra motivacional, vai arder o nosso coração, você fica empolgado, vou sair aqui, vou vender até jornal pegando fogo. Não tem palestra assim, que a pessoa sai assim, aquele negócio assim, violento. O cara, fiquei rico. Eu sou rico, eu não sabia. Essas coisas assim. Isso também aquece, ou de alguma maneira esquenta o nosso coração. Mas também as Escrituras esquentam, turbinam, dão um calor espiritual no nosso coração. A diferença é que uma só foca no aqui e agora. Olha só para a gente, a palestra motivacional. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, aquece o nosso coração para a gente obedecer a Deus. A gente é constrangido a obedecer a Deus. Dói muitas vezes o nosso coração e aumenta de alguma maneira dentro de nós aquele ímpeto. Eu vou obedecer, eu quero fazer. Eles disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Estavam lá no balão do periquito. Passaram o resto da tarde indo para lá, conversando aquela coisa toda. Aí, voltaram imediatamente. Encontraram reunidos os 11, os apóstolos e outros com eles, outros discípulos, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando eles chegaram lá, ouviram que Jesus tinha aparecido para Pedro, já tinha dialogado com Pedro, já tinha resgatado Pedro, já teve um diálogo com Pedro que tinha negado Jesus há pouco tempo. Eles falam, não, vamos, todo mundo, se alegre conosco que Jesus ressuscitou. E olha, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Impressionante isso. Olhando para essa história, essa situação toda que a gente tem aqui, a gente obviamente precisa se perguntar, por que eu não estou jogando junto? Por que talvez eu não esteja jogando bem ou me empenhando? A entrega do maior e mais satisfatório presente que alguém pode receber está sob a nossa responsabilidade. E por que eu não estou fazendo o que devo fazer? A entrega do maior e mais satisfatório presente que alguém pode receber, que é o Evangelho, está sob a nossa responsabilidade.
O que é que eu preciso fazer para aumentar as minhas expectativas? Primeiro, reconhecer que o meu trabalho é nobre. Não tem trabalho mais nobre do que ser mensageiro do Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho, meu querido? O Evangelho, talvez você já saiba disso, mas é bom aclarear a mente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos entregou o Evangelho. O que é o Evangelho? É a notícia que Jesus, ao morrer na cruz, morreu para perdoar os meus pecados. Ao morrer na cruz, Ele morreu para me perdoar, para perdoar você também. Então, eu, reconhecendo a minha incapacidade de me salvar, porque sou incapaz mesmo, estou condenado ao inferno porque sou pecador, e como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como a Bíblia afirma que todos pecaram, não há um justo sequer. O salário do pecado é a morte, porque eu sou pecador e mereço o inferno. Quando Jesus morreu, foi para perdoar os meus pecados. Então, a mensagem do Evangelho é essa: todo aquele que reconhece a sua necessidade, reconhece, porque ela é verdadeira, mas tem gente que não reconhece, reconhece a sua necessidade de um Salvador, tem em Jesus esse Salvador. Aí então, reconhecendo, deposita a sua confiança de ir para o céu em Jesus, porque foi Jesus que perdoou, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então eu, sabendo disso, creio em Jesus como meu único e exclusivo Salvador, porque foi Ele que morreu para me salvar. Depositei a minha confiança de ir para o céu em Jesus, não mais em minhas ações, não mais em o que eu posso fazer, as minhas obras, as minhas amizades, minha boa conversa, seja o que for, meu bom caráter, que na verdade nem é. Esse é o Evangelho. Reconheça que o seu trabalho é nobre, porque o que o ser humano necessita, ele deseja, espera, é resolver a sua questão de vida eterna, o seu destino eterno. E você tem a mensagem. Você sabe quem é o Salvador do mundo, ou não? Se você sabe, lembra. O que o ser humano mais anseia, aspira, sonha, deseja é o céu. Alguns até colocam o céu noutra coisa, mas no fundo ele espera, deseja, quando morrer, ir para um lugar bom. Ele tem uma utopia que se chama céu, muitas vezes chama de outra coisa. E a gente precisa explicar, direcionar a pessoa para compreender o que a gente já sabe. Reconheça que o nosso trabalho, que o seu trabalho é nobre. É mais nobre do que o seu emprego de funcionário público. É mais nobre do que a sua ocupação de dona de casa. É mais nobre do que a sua ocupação de estudante. É mais nobre do que o seu serviço onde você trabalhar. É mais nobre do que a ocupação que você tem. Muito mais nobre. Então aumente as suas expectativas, porque o seu trabalho é nobre. Segundo, trabalhe para os melhores resultados. Entenda que Deus quer usar você para levar outras pessoas ao conhecimento dEle. Quantas vezes eu já fui surpreendido por algumas pessoas que estavam comigo no ônibus, na poltrona ao lado do avião, às vezes na rua. Já liguei telefone assim, já fiz isso mesmo. Já liguei para um telefone aleatório e falei para a pessoa: a senhora atendeu? A senhora não me conhece, mas eu entendo que Deus fez a senhora atender o telefone agora. E falei da graça de Jesus para ela.
Já foi surpreso com tantas pessoas que, de alguma maneira, o receio, e sempre vou com receio, de idiota que sou muitas vezes. Vou ser mal recebido, vão bater o telefone na minha cara, vou falar com a pessoa vai falar assim: deixa de ser idiota, quem crê nisso, só criancinha. Já fui surpreso, porque, de fato, minha expectativa era baixa, e Deus... E a pessoa fala: eu quero saber um pouco mais sobre isso, me ajuda. Já fui surpreso, já fui pego de surpresa em cemitério. A pessoa: por favor, me fala sobre... Claro, cemitério, se bem que a pessoa está todo mundo sensibilizado já, né? Mas a pessoa ia ao seu encontro e fala: eu quero saber sobre isso, me ajuda. Me ajuda. Bem assim, né? Eu preciso saber. Você pode falar? Pode me ajudar? Claro que posso. Trabalhe então para os melhores resultados. Saiba que Deus quer te usar para levar tantas pessoas ao conhecimento de Jesus. E não trabalhe, obviamente, para os piores resultados. Perceba que Deus, e faça... porque muitas vezes a gente pensa: não vou nem na igreja hoje, né? Não vou nem na igreja, o que eu vou aprender? Você precisa aprender, porque você vai ser usado pelo Senhor nessa próxima semana, se você permitir, porque Deus quer usar, para você falar da graça de Jesus para essa pessoa. Então trabalhe para os melhores resultados, leia mais a Bíblia, ore mais, não falte ao culto, aprenda o que for necessário. Sou gago. Tem gago que canta, sem gagueira, óbvio. Nelson Gonçalves era gago. Cara, eu falo Nelson Gonçalves, só o Crescente sabe quem é Nelson Gonçalves. Trabalhe para os melhores resultados. Então a gente tem que mirar de fato. Vou fazer pensando no melhor, no maior. Saiba em quem você está confiando. Se você confia em Jesus, saiba quem é esse Jesus. É impressionante que aqueles homens, aqueles dois, Jesus de Nazaré, varão poderoso, em obras e em palavras, diante de Deus e dos homens. Caramba, sabiam tudo, ou pelo menos sabiam tudo que deveriam saber, mas não sabiam do mais importante, que Jesus era o Messias prometido. E a gente já sabe disso. Saiba de fato em quem você está confiando. É claro, se você estiver confiando em você, você vai ser vai ser atrapalhado. Mas se você confia em Jesus, conheça melhor esse Jesus. E por fim, acredite e vá na direção correta. O que mais me empolga, o que mais me anima, olhando para o episódio daqueles homens indo para Emaús, foi encontrado por Jesus. Sabe o que mais me anima naquela passagem, nessa que a gente acabou de ver? É o texto, a maneira com que o texto aborda, dizendo: eles se levantaram e foram para Jerusalém. Provavelmente saíram correndo para dizer: Jesus ressuscitou e a gente viu Jesus. Vamos orar. Creia e vá na direção correta. Quem não vai na direção correta demonstra que não está crendo. E não adianta crer e não caminhar. Pai eterno, obrigado por esta tua palavra, essa mensagem que o Senhor nos dá, de que precisamos realmente aumentar as nossas expectativas, porque o Senhor é grande. A obra que o Senhor nos encarregou é bendita, é maravilhosa, é grande. Não tem nada melhor para ninguém no planeta do que o Evangelho do Senhor. Então nos abençoe, por favor. Nos abençoe, nos dando mais conhecimento da tua vontade e principalmente mais ação
em direção à tua vontade. Se cremos, então, se não apenas estamos dizendo que cremos, mas se cremos, precisamos ir na direção do Senhor. Nos ajuda, ajuda todos que estamos aqui, do mais novo ao de mais idade, do que conheceu o Senhor há pouco tempo, até aquele que já tem muito tempo que conhece o Senhor. Continua, por favor, nos abençoando, nos dando a cada um mais do Senhor, mas também nos dê ímpeto, coragem, ânimo, vigor, o que precisamos ainda, se falta alguma coisa ainda, nos empurra, expele a gente para um lugar que a gente precisa ir, Pai. Nos abençoe a todos. Te louvo e peço que o Senhor nos abençoe mais ainda, com a perspectiva, com o radar ligado, para falar da Tua graça, sermos missionais, falar do Teu Evangelho, durante todos os próximos dias, a começar de hoje, de amanhã. Nos abençoe. Aumente as nossas expectativas com relação ao céu, ao Senhor, à Tua glória. Aumente as nossas expectativas, por favor. Pedimos assim, no nome precioso daquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus. Amém.